Olá, muito obrigado por assistir a mais esta aula do nosso curso. Na aula anterior, você aprendeu o que é o R e o que é o RStudio. E aqui nesta aula eu ensinarei a você como instalar ambos os softwares. E você precisa instalá-los na seguinte ordem: primeiro o R e depois o RStudio. Lembre-se que o RStudio é uma IDE, ou seja, um ambiente integrado de desenvolvimento do R, da linguagem R. Logo, o RStudio precisa encontrar essa linguagem R já instalada na sua máquina, no seu dispositivo. Então, por isso, nós sempre instalamos primeiro o R e depois o RStudio. Para instalar o R, abra o seu buscador da internet e digite o seguinte comando: CRAN, como a gente chama CRAN, R. Esse site é o site oficial dos desenvolvedores da linguagem R. Então, ele vai garantir que você sempre encontrará os arquivos corretos ali, os arquivos mais atualizados. Então, o site do CRAN é esse daqui, ó. Você vai clicar e pronto. Essa daí é a página de início do CRAN. E, como eu disse, aqui você vai encontrar os arquivos, vamos dizer, oficiais do R. Repare aqui no campo de download e instalação do R que ele é uma linguagem compatível com Linux, com macOS e com Windows. Então, você tem 3 sistemas operacionais que funcionam perfeitamente com o R. Bom, não há muito mistério no Linux e nem no Windows. Eu quero chamar a atenção apenas dos usuários de Mac. Vou clicar aqui no download para o Mac. E aqui está um grande detalhe que usuários de Mac têm que prestar atenção. Existe uma diferença dos processadores dos computadores Mac, porque eles têm ou o processador Apple Silicon ou processador Intel. Então, dependendo do processador do seu computador, você vai escolher um arquivo de instalação ou outro. Então, tenha muita atenção se você for usuário de Mac e descubra antes qual é o processador do seu computador. Do contrário, se você instalar o arquivo para o processador errado, a instalação vai falhar, tá? Então, se for Apple Silicon o seu processador, o arquivo é esse de cá. Se for Intel, o arquivo é esse de cá. Bom, você vai clicar no link, então, do arquivo. E, claro, se você tiver sistema Windows ou Linux, você vai aos links apropriados para cada um desses sistemas. Você vai clicar ali para fazer o download do arquivo de instalação e vai iniciar a instalação. Basta seguir tudo o que é mostrado na sua tela. Então, não há mistério algum em instalar o R no seu dispositivo. Depois de instalado, você vai clicar 2 vezes no ícone do R para abrir o software. Então, aqui eu já tenho o R aberto e é isso daqui que você vai ver. Deixe-me até maximizar aqui a tela para melhorar para você. É isso aqui que você precisa ver. Se você chegar nessa tela aqui que eu estou mostrando agora, deu tudo certo. A instalação está perfeita. Essa daqui é a interface do R. Você pode ver que é uma interface extremamente minimalista. Nós temos aqui poucos menus suspensos, com poucas opções para nós trabalharmos. Então, essa é a razão pela qual nós não usaremos o R dessa maneira aqui, diretamente desse console aqui da própria linguagem R. Nós vamos usar uma coisa melhor, que é o RStudio, tá? Então, isso daqui é só mesmo para você conferir se a instalação está ok. Se ela estiver, você pode vir aqui e fechar o R sem problema algum. Agora, nós vamos voltar aqui para o nosso buscador da internet e nós vamos dar o seguinte comando de busca: RStudio. Então, basta clicar aqui e você vai entrar nesse site aqui da POSIT, que é a desenvolvedora do RStudio. Então, clique lá e aqui está. Esse daqui é o site oficial para a instalação do RStudio. Então, eles já até te dão o tutorial direitinho aqui, ó, instalar o R. Você pode vir até por aqui. Eu prefiro instalar o R sempre pelo CRAN, mas aqui leva lá para o site do CRAN. Então, é questão de hábito mesmo, mas se você for direto aqui no POSIT, você pode instalar o R por aqui. E a gente vai vir aqui em Install RStudio. Então, clique aqui e já vai aparecer para mim
o arquivo de instalação. Basta você baixar esse arquivo, instalá-lo seguindo as instruções dele e o RStudio estará disponível para você. Não vou fazer isso aqui, porque eu já tenho o RStudio instalado. Então, depois que tudo está certinho, você instalou, concluiu a instalação, você vai clicar e abrir o RStudio, que eu tenho aqui já aberto. Está aqui o íconezinho do RStudio. E pronto, essa é a interface do RStudio. Então, ele tem 4 campos aqui, e eu vou falar sobre cada um desses 4 campos depois, mas o que eu preciso neste momento é que você chegue nessa interface aí. Se abriu, se o que está aparecendo para você é isso daí, então perfeito, a instalação foi concluída com sucesso. Repare que o RStudio já tem muito mais opções de menus, olha só, com várias funções aqui. Por isso é tão bom você mexer com o RStudio ao invés de ficar diretamente no R. Ele te dá muito mais opções, aumenta muito a sua produtividade. Então, ele é incrível, vale muito a pena, tá? Mas o que nós temos aqui em termos de interface do RStudio? Nós temos 4 campos. Esse primeiro, onde está o meu cursor, é chamado de editor de scripts. Este segundo aqui embaixo é chamado de console. Este outro aqui é chamado de Environment History. E, finalmente, esse daqui é o que eu chamo de File Plots, mas ele também tem um sistema de gerenciamento dos pacotes, a ajuda do RStudio, um visualizador de gráficos e também aqui uma aba para você colocar apresentações. Então, são esses os 4 campos básicos do RStudio. O que cada um faz? Começando com o editor de script, que é esse primeiro aqui. Uma das coisas mais interessantes em usar a linguagem R é você poder escrever os comandos que o R vai executar e salvar esses comandos num arquivo do tipo .r, que é o arquivo de código. Nós chamamos essas linhas de comando de código. Então, tudo que você vai fazer na análise dos dados, você pode armazenar num código à parte. Assim, quando você precisar rodar aquele código novamente, daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos, esse arquivo está guardadinho com todos os comandos que você deu. Ou seja, ele não apenas guarda os comandos que você deu, mas ao fazê-lo, ele mantém o registro de tudo que você fez na sua análise. E isso nós fazemos aqui nesse editor de código ou editor de script. Script e código são sinônimos. Então eu posso usar esse editor, meu cursor está piscando ali, eu posso usar um código do tipo, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, vou resolver uma soma aqui, 4 mais 4 mais 6, por exemplo. Pronto, eu escrevo essa soma, eu posso salvar, clico aqui nesse símbolo de disquete aqui, ele vai abrir aqui o arquivo, eu vou colocar aqui como soma de teste. Veja que tem a extensão .r, eu escolho uma pasta e salvo aquilo ali. Então, se daqui um ano eu quiser recuperar o que eu fiz nessa soma, basta abrir esse arquivo com extensão .r que contém o meu código lá. Eu não vou salvar aqui porque nós não precisaríamos disso, mas além de você poder fazer isso criando o seu código, você também pode fazer anotações sobre esse código usando o símbolo de hashtag. Então, eu posso escrever alguma coisa que me lembre o porquê de eu ter usado esse comando. Eu posso escrever um comentário do tipo, eu usei este comando como um exemplo da aula do curso. Prontinho. Então, eu salvo aqui, ele vai criar novamente, lá eu posso dar o nome que eu quiser, salvo esse código e agora eu tenho uma linha de comentário. Eu posso usar essa linha para dizer coisas do tipo, usando a função logaritmo para resolver o problema. E aí eu escrevo um comando aqui de logaritmo, por exemplo, log 3 base
igual 3. Prontinho. Isso daí é o meu código. Mais uma vez, eu posso salvar e aí eu terei tudo isso aqui que eu estou escrevendo armazenado. Então, esse primeiro campo, que é o editor de script ou editor de código, serve para isso. Este campo logo aqui abaixo é o chamado de console do R. E você vê que ele, por padrão, quando você abre o RStudio, ele vem com esse texto escrito aqui. Tudo que você tiver aqui no console que você quiser apagar, basta clicar aqui nesse símbolo de vassoura que tem aqui do lado e ele apaga. Bom, mas o console é onde você vê o resultado daquilo que você está rodando aqui no editor de script. Você pode dar os comandos para rodar aqui diretamente. Então, vamos pegar aqui essa soma que eu fiz aqui em cima, eu escrevi esse código de soma, eu posso rodá-lo diretamente aqui embaixo no console, fazendo assim. Cliquei aqui na linha, aí eu venho aqui nesse botão Run e clico e pronto, ó, o resultado está aqui. Já adianto para você que aqui no console, sempre que o R apresentar um resultado, vai ser com essa linha simbolizada aqui por 1 entre colchetes. Então, quando tem esse símbolo aqui, você sabe que é o resultado. Ele está dizendo que o resultado desta soma aqui é 14. Tá? Então, é assim que funciona o console. Então, eu posso rodar tudo pelo console, mas não é muito útil isso, porque a coisa interessante é você ter o registro, é você ter o código salvo aqui à parte para você rodar sempre que você quiser. Então, é muito melhor. Deixa-me apagar aqui isso que eu fiz. Eu posso vir, supondo que esse código esteja salvo, eu venho aqui, coloco o cursor na linha que eu quero rodar, digito Run e está lá. Ó. Ele, aqui no console, te mostra ainda a hashtag, o que ele rodou e o resultado daquilo que você rodou. Vou fazer o mesmo aqui para esse logaritmo. Prontinho. Olha lá. A mesma coisa que ele faz. Então, aqui no console, você vai ter as saídas do R. Tá? Aqui que vão ser exibidos os resultados, que é o que nós também chamamos de output do R. Então, vem aqui. Bom, o outro campo é esse de Environment History. Environment, nós não precisaremos, aqui é mais avançado o uso do Environment, mas a aba History é bem interessante para nós. Repare que tudo que eu rodei aqui no meu console está registrado aqui em History. E você agora já percebe qual é a função desse campo aqui. É exatamente manter um registro atualizado de tudo o que você está fazendo. Então, se por um acaso você fez uma bobagem lá, apagou isso aqui, olha. Apaguei de emergência e salvei meu código aqui. Ó. Apaguei tudo que eu tinha armazenado no código. Não se preocupe. Vem aqui em History. Basta, então, você pegar aqui e copiar tudo que você fez. Ctrl+C, Ctrl+V. Vem aqui, prontinho. Está lá. E aí você só dá as linhas que você quer dar para separar um do outro e edita da melhor forma possível. Então, esse comando History é extremamente útil para nós. O último campo do RStudio é esse aqui, do File Plots. Aqui em Files, você tem um gerenciador do seu dispositivo. Então, estão aqui todas as pastas que você tem. Então, você pode navegar pelos seus arquivos por aqui. Essa aba Plots, ela vai exibir os gráficos que nós gerarmos no código. Isso nós veremos ao longo das aulas do curso. Essa aba Packages, ela é o gerenciador dos pacotes do R. Eu vou falar sobre pacotes nas próximas aulas, então não vou explicar detalhadamente isso aqui neste momento, mas é aqui que você faz o gerenciamento dos pacotes. Por exemplo, só adiantando um pouquinho, quando eu instalo o R da maneira que eu fiz aqui nessa aula, você já instala o chamado pacote base. E aqui, ó, é esse pacote aqui. Veja que tem um símbolozinho dele ticado, indicando que neste momento o pacote base está ativo aqui para mim. Mas, por exemplo, um pacote aqui, vamos pegar aqui, pacote cluster, ele não está ativo nesse momento. Então, se eu quiser esse pacote, se eu quiser utilizá-lo com as funções que ele tem, eu tenho que marcar esse pacote para que ele seja, então, ativado no R. Eu posso instalar os pacotes por aqui e posso atualizá-los por aqui também. Se eu clicar nesse botão, ele vai mostrar todos esses pacotes que eu tenho instalados aqui, quais os que estão precisando de atualização.
Eu tenho também a aba Help. Essa aba é especialmente útil para você se orientar nas diversas funções do R, como escrever o código do R. Então, sempre que você tiver dúvida, basta você vir aqui na lupa. Por exemplo, eu tenho dúvida sobre uma função aqui como coef, por exemplo. Ele vem aqui e te dá a explicação dessa função. Ok? A aba Viewer e a aba Presentation nós não usaremos aqui nesse curso, porque elas são mais específicas, mas as demais abas são extremamente úteis para nós. Você verá que nós usaremos bastante a aba Plots aqui no curso e também um pouco a aba Packages, ok? E o Help, claro, sempre nos ajudando quando precisarmos. Aliás, saindo um pouco aqui da interface do RStudio, que é basicamente essa daí dos campos, eu ainda vou falar dos menus suspensos, mas já que eu toquei no assunto Help, toda vez que você precisar de uma ajuda também sobre o RStudio, e às vezes aqui o Help é insuficiente, existe um site que é o site mais usado por todo mundo que usa a análise de dados para tirar dúvidas, que é o Stack Overflow. E para acessar o Stack Overflow, você faz o seguinte: vá lá no seu buscador da internet e digite Stack Overflow. Então, olha ele aqui, é esse de cá, você clica aqui e está aí. Esse daqui é o site para tirar dúvidas sobre análise de dados. Então, aqui você faz a busca de tudo aquilo que você tem dúvidas, das coisas que você está tentando fazer e não consegue. Então, aqui é uma comunidade que vai contribuindo com esse site, dando explicações, colocando tutoriais. Então, o Stack Overflow é fundamental quando você trabalha com análise de dados, tá? Então, esse é um site que você precisa ter nos seus favoritos, porque você vai precisar muito dele se for investir tempo em aprender análise de dados. Muito bem, vamos voltar lá para o RStudio, que eu quero mostrar para vocês os menus suspensos do software. Então, aqui no RStudio, como eu disse, você tem aqui os ícones para salvar arquivos, você tem ícones aqui para abrir arquivos recentes, ícones aqui para criar código, a gente vai aprender isso aqui tudo direitinho, olha só, tem várias funções, e isso tudo também é acessível aqui por meio desses menus suspensos. Então, você tem várias funções aqui do RStudio, aqui bem bonitinho mesmo, bem didático e tudo muito útil. Inclusive, opções aqui como, por exemplo, atualização, olha só, verificar por atualizações, isso daqui é interessante, você sempre vê se houve alguma atualização do RStudio. Enfim, você pode acessar as funções do RStudio, tudo o que ele faz aqui por esses menus suspensos, ou pode usar esses ícones que estão aqui na barra dele. Muito bem, isso daí basicamente é a interface do RStudio, ok? Não há muito mistério e à medida que você for acompanhando as aulas, você vai entender cada vez melhor a função desses campos e dessa interface do RStudio, tá bom? Não é complicado, muito pelo contrário, ajuda demais. É só se esforçar um pouquinho, se acostumar com a lógica do RStudio e não vai dar nada errado. Aliás, uma outra coisa que eu esqueci de comentar com você por um acaso eu gosto de usar esse layout aqui, com essa ordem que eu acabei de ensinar para você. O editor de script aqui, o console aqui, o environment history aqui, o files plots aqui. Mas você pode trocar essa ordem para ela ficar do jeito que você quiser. Tá? Então, para isso daí, basta você vir aqui no menu do RStudio e aí você consegue reconfigurar isso daí. Além disso, você pode mudar o tamanho desses campos. Por exemplo, se você vier aqui no meio, você clicar aqui, você consegue arrastar o que estiver à direita mais para cá ou fazer o inverso. Se você precisar de mais espaço no seu editor de código, você pode trazer para cá. Pode fazer assim se você quiser olhar mais o console e assim por diante. Você também pode minimizar aqui a janela do console, fazendo assim, e aí você fica só com o editor de script, né? Às vezes você está escrevendo um script, não vai rodar nada ali naquele momento, então você quer o máximo de tela aqui no editor de script. Então,
Ótimo, você faz isso e depois você pode voltar. Pode também maximizar o console, então agora você só tem o console, clica aqui de novo, ele volta. Pode maximizar o editor de script só clicando aqui, pode voltar com a divisão. Enfim, você faz aquilo que você achar melhor. Tá aí a gente brincando aqui de maximizar um e outro. A mesma coisa aqui do lado, você tem essa opção com todos esses campos aqui, tá ok? Muito bem, era isso que eu tinha para dizer sobre instalação do RStudio e interface deste último. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.